Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é muito bom. Irmãos, antes da gente começar, eu queria convidar você, que ficasse atento com o que Deus tem para falar. Eu creio muito que esse momento já nasceu no coração do Senhor. E eu quero te dizer por que nasceu no coração do Senhor, Há um mês atrás, eu estava deslocando para o trabalho e orando e conversando com Deus, Eu tenho o hábito muito de, ao ir trabalhar, colocar sempre uma música, uma pregação, um testemunho, devido ao período de deslocamento, Geralmente é 1 hora, dependendo do lugar, 1h30. Quando eu vou para longe, costumo ficar 2 horas deslocando, irmão, na primeira hora do dia. Então eu comecei a ver uma oportunidade nesse período de refletir. Falei, Senhor, já que eu estou indo, eu vou orando, eu vou ouvindo a palavra de Deus. Tem dia que eu choro, irmão, dentro do carro sozinho. Aqui que você está com o olho vermelho, você é poeira. Não é nada. E um dia o Espírito Santo me incomodou a passar uma mensagem para o pastor. Passa uma mensagem para o seu pastor. E eu fiquei meio resistente. Passa a mensagem para o pastor, oferece ele ajuda. E a mensagem está até aqui hoje. Falei, pastor, não sei por que eu estou te mandando essa mensagem, mas eu estou te mandando a mensagem. Qualquer coisa que você precisar, nós estamos aí. Assim, irmãos. Eu vejo a sua correria, Então, e o pastor, irmãos, parou o carro, ele estava dirigindo também, irmão. Ele falou assim, irmão, é de Deus. Eu vou tirar aniversário da Anne mês que vem. E eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para me direcionasse alguém para o culto de domingo. Irmãos, eu arrepiei na hora. Então isso é de Deus, irmãos. Então, por que eu estou dizendo isso? Não crie expectativa no Denner, no pastor, mas na palavra do Senhor, amém? Porque Ele já preparou esse momento, amém? Crie expectativa nele, no que Ele tem para falar com você nessa noite. E o tema que nós vamos falar hoje é... Irmão, essa igreja é uma igreja de excelência, irmão. Eu fico muito feliz, Você vai ver na mídia, trabalhando. É muito bom estar na igreja, irmãos, que faz as coisas com excelência, Nós temos que agradecer a Deus todos os dias. Problema ou... Você pode ler comigo ali? Bem alto. Problema ou propósito. Problema ou propósito. Antes da gente aprofundar na palavra, Deus nos trouxe essa mensagem no nosso coração, sabendo que os problemas, não é problema não, irmão. Quando você for falar problema, você está criando 2 problemas, irmãos. Não é problema, não é problema, viu, irmãos? Então, irmãos, nós sabemos que problemas são coisas inevitáveis, irmãos? Mas muitas vezes o Senhor permite algumas circunstâncias, eu não vou chamar de problemas, porque muitas vezes é uma forma do Senhor nos fazer crescer, espiritualmente falando, principalmente, E a palavra de Deus, ela vai nos confirmar isso, A palavra de Deus em Tiago, ela diz o seguinte, você pode só ouvir aí, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, quando passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança, ela vai te tornar uma pessoa perfeita, a palavra diz, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então, irmãos, o problema muitas vezes, ele muitas vezes, ele é uma forma do Senhor trazer sentido ao seu propósito. O problema muitas vezes, irmãos, ele é um instrumento que Deus usa para falar com você, para trabalhar com você. Então, quando você passar, ou talvez você esteja passando por um problema, pergunte a Deus, Senhor, que propósito? Que propósito o Senhor tem para mim? Qual propósito está passando por isso? A palavra de Deus, irmãos, esse livro, tão maravilhoso, ele nos ensina muito sobre esse Deus, E ele, quando Deus criou o homem, lá no Éden, Deus já o fez com propósito, amém? Deus já te fez com propósito. A palavra de Deus nos diz que Deus, quando criou o homem, Ele diz que façamos o homem à nossa imagem. Então Ele nos fez para ser como Ele.
O Senhor te fez para ser como Ele, né? O Senhor te fez para ser a imagem, né? A expressão visível, né? De quem Ele é, né? E Deus nos gerou então com esse propósito. Deus nos gerou com um propósito, né? De aprender dEle. Deus nos gerou com um propósito de, como filhos dEle, né? Nós possamos se tornar como Ele, né? E é nessa caminhada, muitas vezes, nos tornando como Ele, que Deus, muitas vezes, usa problemas como propósitos. É nessa caminhada, muitas vezes, que Deus, Ele trabalha nas nossas vidas, colocando circunstâncias, que muitas vezes nós enxergamos como problema. Então, quando você deparar com uma situação difícil, mude a sua visão. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer trabalhar na minha vida, né? Porque nesse projeto do Senhor, né, de nós o conhecermos, de nós sermos como Ele, né, de nós nos tornarmos como Ele, é preciso, para ser cada dia mais parecido com o Senhor, é preciso conhecê-lo. Você não vai conseguir ser parecido com o Senhor se você não conhecê-lo. Então o Senhor, Ele quer te dar a oportunidade a cada dia mais de quê? De conhecê-lo. A palavra de Deus vai dizer em Jeremias, né, que se buscar-me-eis e me acharei quando buscares como? De todo o nosso coração, de todo o vosso coração, né? Então, irmãos, o Senhor, Ele está a todo momento permitindo o quê? Ser encontrado. O Senhor está permitindo ser encontrado. E conhecê-lo, muitas vezes, irmãos, tem sido uma dificuldade nos dias de hoje, como foi no passado. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em conhecer realmente quem é o Senhor Jesus. Porque muitas vezes a gente cria rituais, cria formas, e muitas vezes aquilo que é simples a gente quer até complicar, irmãos. O Senhor, Ele quer ser conhecido, o Senhor, Ele quer ser encontrado, mas muitas vezes nós temos dificuldade, como no passado também tiveram, de conhecer esse Deus. Certa ocasião, Jesus, ele confronta os seus discípulos, né? Porque estava aproximando o grande dia, né, dele ser crucificado, estava aproximando o grande dia dele ser entregue, e aquilo começou a gerar uma tensão naqueles que o seguiam, né? E o Senhor disse para eles assim, ó, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus é o caminho do Pai. E aí Tomé diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Aí sabe o que Jesus respondeu para Tomé? Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí o Senhor continua, né? Se você realmente me conhece, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então, irmãos, olha a revelação do Senhor. O Senhor, naquele momento com os discípulos, né, se revela a eles dizendo que Ele era o caminho. Mas olha a dificuldade de entendimento, irmãos. Filipe vai e diz ao Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí o Senhor responde, né? Você não me conhece? Filipe, mesmo depois de eu estar tanto tempo com vocês, durante todo esse tempo, você não me conhece? Quem vê o Pai, quem me vê, vê o Pai. Como você pode me dizer, mostra-me o Pai? É uma dificuldade, irmãos, que acontece também nos dias de hoje, né? Então, quando a gente entra no processo de conhecer a Deus, a primeira coisa que nós temos que entender é que para conhecer a Deus, primeiro eu tenho que andar com Ele. Eu tenho que andar com Ele. E nessa caminhada, Deus começa a se revelar. Mas eu não tenho só que andar com Ele, porque Jesus é o quê? Jesus é o caminho, eu tenho que andar nele. Eu tenho que andar nele, irmãos. Muitas vezes na nossa caminhada a gente aceita Jesus, a gente entende a importância de tê-lo como Senhor nas nossas vidas, mas durante a caminhada, muitas vezes a gente para de andar nele. E eu quero fazer uma pergunta para você, né? O que tem parado você de andar no Senhor? Será que tem sido os problemas? Quais circunstâncias, né, tem feito você parar de caminhar? O Senhor, quando Ele se diz o caminho, né?
Você precisa então estar sempre nesse caminho, né, de mão dada com Ele, mas andando nele. Andando nele, né? Deus não pode ser conhecido, irmãos, se nós não andarmos nesse caminho, porque a palavra do Senhor, ela deixou isso explicado. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho. Eu preciso estar em Jesus, amém? Amém, irmãos? Está todo mundo comigo? Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Glória a Deus. É preciso andar nele, é preciso estar nele, é preciso conhecê-lo, né? Então, à luz da palavra de Deus, irmãos, os problemas, ou aquilo que a gente chama de problema, né, muitas vezes são para mim e para você, circunstâncias com um propósito. Que propósito é esse? De conhecermos a Deus, de conhecermos a Deus, de sermos parecidos com Ele e de cumprir o seu propósito. Então muitas vezes Deus, Ele vai permitir problemas para ser conhecido, irmãos. Muitas vezes Deus vai permitir circunstâncias na sua vida para Ele ser conhecido. Este é o propósito, né? Qual que é o propósito? Conhecê-lo, né? Tornarmos igual a Ele, né? E depois fazê-lo conhecido, né? Então Deus, Ele quer ser conhecido, Ele quer se apresentar a você, para você ser igual a Ele e para você apresentar Ele a outros, para você ser imagem e semelhança dEle. Deus te chamou para isso, irmãos. Deus te chamou para isso. Então como Ele faz isso, né? Se revelando, né? Se revelando. Muitas vezes no problema, né? Muitas vezes no problema Deus se revela. E Ele se revela a quem? Ele se revela à sua igreja. Deus tem promessas para a igreja, irmãos. Muitas vezes a grande dificuldade nós como indivíduos é achar que Deus se revela para mim. Deus se revela para mim, mas Deus tem promessa para a sua igreja. Deus tem promessa para a sua noiva. Deus tem promessa para o seu corpo. Eu vejo muito hoje as pessoas falando: não, mas a igreja não salva. A igreja hoje não salva, eu não preciso ir na igreja. Isso é uma mentira do diabo, irmãos. Não deixe o diabo colocar isso no seu coração, irmãos. Deus tem promessas para a igreja. Você quando quer cuidar do seu corpo, você vai aonde? Assim, eu estou precisando dar uma melhorada. Você vai para a academia, procura um personal, né, casa? Cadê o outro personal? Eu vi ele aqui. Cadê meu personal René? Ela procura um personal, vai lá e fala assim: ó, meu objetivo é esse, não é assim? Você quando quer comer comida boa, Gê, aonde você vai? Você vai no restaurante bom, né? Só hoje eu quero cozinhar, não. Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz? Se você tiver com um problema emocional, você vai no médico, procura um psicólogo, não é assim que a gente faz? Então, irmão, se você quiser ouvir coisas que vêm do céu, é na igreja, se tornando igreja, sendo igreja, que você vai ouvir promessas de Deus. Deus tem promessas para a sua igreja, amém, irmãos? E é na comunhão dos santos, é na comunhão dos irmãos que Deus se revela. Por que muita gente tem parado nessa caminhada? Porque ele está querendo andar sozinho, gente. Ele está querendo andar sozinho. Ele está achando que sozinho ele vai conseguir. Não vai, irmãos, não vai. Se você não tem valorizado a igreja, se você não tem valorizado o corpo de Cristo, eu tenho uma triste notícia para você, irmão: você está parado. Porque no domingo passado o nosso pastor falou, né, que as portas do inferno não vão prevalecer contra quem? Contra a igreja do Senhor, irmãos. Você não está habilitado sozinho para vencer o inferno, irmãos, mas é a igreja do Senhor, você fazendo parte desse organismo, desse corpo do Senhor, que vai vencer a igreja. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você é a igreja do Senhor. Fala para o seu irmão assim: você é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Então muitas vezes, irmãos, o que você chama de problema é uma circunstância com o propósito de conhecer a vontade de Deus, de fazê-lo conhecido. E depois dessa introdução, né, nós vamos começar no texto de hoje, que está em Marcos, né? Você não precisa abrir sua Bíblia, ela vai ser projetada aqui. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Essa água é uma bênção, irmãos, principalmente para quem tem pedra nos rins. Minha música hoje foi o dia inteiro assim: remove a minha pedra. Remove a minha pedra. Irmãos, pensa numa luta.
mas Deus está no controle, amém? Marcos 4. Irmãos, quando nós aprofundamos na palavra do Senhor, né, nós temos que pegar a palavra do Senhor, abrir, pedir ao Espírito Santo entendimento, irmãos, e com a lupa, né, enxergar coisas que Deus tem falado através da palavra dele. E eu queria pedir para projetar aqui. Não? Sim ou não? Não. Amém. Eu vou ler então, irmãos. Marcos 4:35 diz o seguinte: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. Então, irmãos, nós vamos meditar nesse versículo aí, né? Naquele dia, vamos ler todo mundo junto? Naquele dia, vamos lá, todo mundo junto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos. Quem que disse, irmãos? Foi Jesus, amém? Então, Jesus, numa certa ocasião, sendo já tarde, chamou eles e disse: passemos para o outro lado. O que é tarde, irmãos? O que é tarde? É a hora que não é a hora de chamar ninguém para fazer alguma coisa, né, irmãos? É aquela hora que ninguém chama ninguém para fazer nada, já era tarde. E quando a Bíblia fala de tarde, irmãos, Deus muitas vezes, quando Ele chama alguém, né, muitas vezes Ele vai te chamar na hora mais improvável, irmãos, na hora que você acha que é tarde. Se a gente pegar a Bíblia, irmão, quantas vezes Deus chamou as pessoas que para Ele era tarde. Mas não é tarde, irmãos, nunca é tarde, amém? O Senhor, irmãos, Ele é atemporal, o Senhor é dono do tempo, irmãos. Então não existe limite de tempo para o Senhor, não é tarde. Fala para o seu irmão assim, ó, nunca é tarde. Me ajuda aí, irmão, fala para o seu irmão assim, nunca é tarde. Então, irmãos, não existe tarde para um Deus que é atemporal. Mas a palavra de Deus fala que já era tarde, né? E Deus vem e chama. Chama para quê? Para ir para o outro lado. Então, irmãos, nós precisamos aprender a ser surpreendido por Deus. Deus, Ele muitas vezes, Ele vai te chamar numa hora que para você é tarde. Muitas vezes, Ele vai te chamar numa hora que para você não era a hora de chamar, mas Ele vai te chamar. Se você estudar a palavra de Deus, né, Deus muitas vezes surpreendeu um velho dizendo que ele ia ser pai. Ele surpreendeu uma mulher que não podia gerar filhos, dizendo que ela ia ser mãe, irmão. Então não existe tarde para Deus. Não existe hora para Deus. Deixa Deus te surpreender, amém? Deixa Deus te surpreender, irmãos. Nessa caminhada, Deus Ele vai te surpreender. E muitas vezes, irmãos, as pessoas sofrem na caminhada. O povo é crente, irmão, sofre porque não quer ser surpreendido por Deus. E aí a gente vê na Bíblia, irmãos, as pessoas andando com Deus, né? E passa o tempo todo, irmãos, tentando mostrar para Deus que eles que estão certos. Tentando colocar o projeto dele para Deus, irmãos. E Deus querendo já chamar para o outro lado, irmãos. Então, irmãos, muitas vezes nessa caminhada nós não entendemos ainda a onisciência e a onipotência de Deus, os atributos de Deus. A gente muitas vezes limita o agir de Deus na nossa vida achando que já é tarde. Ah, mas já é tarde, eu já não tenho idade para isso. Quantas vezes você já deixou de fazer algo de Deus, limitando o poder de Deus? Eu não estou preparado para isso. Eu não estou preparado para estar aqui, irmãos, mas eu estou disposto, amém? E o que vier além disso é que Deus Ele vai capacitar, irmãos. Muitas vezes a gente deixa de ser usado por Deus porque a gente quer se preparar demais, irmãos. Na caminhada a gente quer se preparar demais. É muita preparação e pouca disposição. Esteja disposto, irmãos, para ser surpreendido por Deus. Se ponha no lugar de ser usado por Deus e deixa Ele te usar, amém, irmãos? Então a palavra de Deus falou que ele já era tarde, né? Já era tarde. Então, irmãos, nunca é tarde. Entenda uma coisa, nunca é tarde. Deus, irmãos, Ele já tem tudo preparado. Tudo já está preparado, amém? A nossa oração, muitas vezes, irmãos, uma das formas da gente não ser ouvido é porque a gente tem uma certa resistência em fazer a vontade de Deus, irmãos. Não seja resistente. Não seja resistente. Coloque à disposição do trabalho do Senhor. A obra está aí, irmãos. A obra está aí, irmãos. O Senhor está precisando de usar você, amém?
Você já colocou seu coração diante dele e falou assim: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Ou você está colocando desculpas para o Senhor dizendo que já é tarde? Então, irmãos, deixa Deus, né, fazer a vontade dele. E continuando o versículo, né, ele diz o seguinte: ele chamou para o outro lado. Então ele te chama para alguma coisa, né, para um propósito, na hora que para você é tarde, mas para ele não é tarde. E ele te chama para onde? Ele te chama para o outro lado. Ele chamou esse para o outro lado. Passemos para o outro lado. O que é o outro lado, irmãos? O que é o outro lado? O outro lado, irmãos, é o outro lado que nós não conhecemos. É o outro lado que Deus vai se revelar a nós. É o outro lado da sua história, irmãos. Deus te chama para o outro lado, para uma novidade de vida. Muitas vezes, para conhecer a Deus, irmãos, você vai ter que ir para o outro lado. Deus não vai se revelar, irmão, do seu lado, não. Deus vai se revelar do outro lado, é do lado dele, irmãos. A gente muitas vezes quer Deus, mas do lado que eu estou. Deus está falando: não, eu quero do lado de cá. Deus está te chamando para ir para o outro lado, irmãos. A palavra de Deus fala que o caminho do Senhor é esse caminho que nos estreita, irmãos. Esse caminho que nos achata. Esse caminho que nos leva e nos leva para o outro lado. Quando você aceita Jesus e se dispõe a andar nesse caminho, Deus te chama para caminhar com Ele. E na palavra de Deus aqui, Ele está chamando para o outro lado. É o outro lado da sua vida. É o lado da sua vida que você ainda muitas vezes não conheceu quem é Deus. Então muitas vezes nós queremos de Deus, queremos conhecer as coisas de Deus e queremos que Deus resolva os nossos problemas do nosso lado. O nosso lado, irmãos, é do nosso jeito. Deus não vai resolver do seu jeito, do meu jeito. Deus vai resolver do jeito dele, amém? É do jeito dele. O outro lado é do jeito de Deus. A gente muitas vezes organiza a nossa vida e fica uma desorganização e quer que Deus resolva essa bagunça aqui. Não, irmãos. Deus veio para desorganizar e organizar do jeito dele, amém? E do jeito dele, irmãos, é do lado dele. Então Deus te chama para o outro lado, amém? Quem está disposto a ir para o outro lado aí? Dá um glória a Deus aí. Fala para o seu irmão assim: meu irmão. Pode falar, irmão, fica com timidez não. Meu irmão, Deus está te chamando para ir para o outro lado. Deus, irmãos, Ele não vai se revelar do seu lado, né? Se você quiser conhecer a vontade de Deus, se você quiser conhecer aquilo, o sobrenatural de Deus, né, vai ter que ser do outro lado, né, irmãos? Então muitas pessoas, né, padecem, sofrem, né, por não entender o chamado de Deus e resistirem por outro lado. Tem muito crente, irmão, sofrendo e morrendo na caminhada porque é resistente. O povo, irmão, caminhou no deserto 40 anos, irmão. 40 anos. Você imagina, irmão, você caminhar 40 anos e não atravessar por outro lado? Por que o povo padeceu no deserto, irmão? Porque tinha resistência. O povo queria Deus, mas não queria abrir mão. Não queria abrir mão do Egito, irmãos. Não queria abrir mão dos prazeres. Deus está te chamando para ir para o outro lado. Amém, Serginho? Serginho vai conhecer o outro lado aqui uns dias, Serginho. O outro lado de ser um pai, Serginho. De acordar de madrugada, pegar a Betina. Amém, Serginho? Deus no controle. Aquele quartinho está ficando uma bênção, irmão. Deus te chama, irmão, para algo maior, né? Então, irmãos, o povo padeceu, né, por não entender o chamado do Senhor. E muitas vezes eu vou ouvir o chamado de Deus quando não era a minha hora, né? Quando para mim é tarde, vou ser chamado para ir para o outro lado, né? E vou ter que obedecer esse chamado. E no versículo 36, ele diz, né? E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Interessante nesse versículo, irmão, que para ir para o outro lado, primeira coisa que o versículo fala aqui, né? De deixar a multidão. E isso tem algo muito grandioso que quer dizer para nós, irmãos. Para ir para o outro lado, né? Você vai ter que deixar a multidão. E o que é deixar a multidão, né? Deixar a multidão, irmãos, é deixar de pensar como todo mundo pensa. Deixar a multidão é deixar de viver como todo mundo vive. Deixar a multidão é deixar de querer o que todo mundo quer. Deixar a multidão, irmãos, é não fazer mais do jeito que todo mundo faz. É uma ruptura, irmãos.
Para viver a vontade de Deus, irmão, você vai ter que deixar a multidão. Você vai ter que abandonar a multidão. Você vai ter que perder alguns amigos. É ruptura, irmãos. Deus te chama para algo, e é algo que é um desafio radical. Muitas vezes a gente aceita Jesus, a gente gosta da igreja, mas a gente não quer deixar a multidão. A gente está arrumando muitas vezes um jeitinho sagrado de servir a Deus igual a multidão. Não existe isso, irmãos. Deus está te chamando, irmãos, para ir para o outro lado, mas para ir para o outro lado você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E a palavra de Deus fala que eles deixaram a multidão, né? Deixar de viver como todo mundo vive. Então, irmãos, do seu lado é do jeito que todo mundo vive. Do outro lado é o lado onde eu tenho que deixar a multidão. E é onde que Deus vai se revelar. Amém, Gabilão? Deus vai se revelar do outro lado. Quando eu abrir mão da multidão, quando eu abrir mão de pensar como o mundo pensa, de ter o controle como o mundo quer ter o controle. Hoje nós falamos na EBD, né, irmão? É tudo ou nada, irmãos. É abrir mão, irmãos. Deus te chama para esse desafio, mas você vai ter que deixar a multidão. Vai ter que existir uma ruptura na sua vida. Vai existir um momento na caminhada, irmãos, que o caminho vai ficar estreito. Não vai dar mais para andar de mão dada com a multidão. Você vai ter que largar as mãos da multidão e caminhar com o Senhor, amém? Deus te chama para esse caminho, né? E aí, a palavra de Deus fala assim, ó, e levaram, é muito óbvio isso, né? E eles deixando a multidão, levaram consigo. Levaram quem? Levaram Jesus. Irmãos, é muito óbvio, mas muitas vezes nós não entendemos a grandeza disso, né? Para eu deixar a multidão e passar para o outro lado, eu só consigo fazer isso com o Espírito Santo, irmãos. É só com Jesus, irmãos. É impossível, irmãos, caminhar para o outro lado sem Ele, sem a força dEle, sem a presença dEle. É impossível, irmãos. Se você não ser igreja, não ser corpo do Senhor e não ter Ele como seu guia, você não vai caminhar, irmão. Mais cedo ou mais tarde, esse caminho vai ficar impossível. É só com a presença do Espírito Santo, irmãos. Então, caminhar para o outro lado é levar o Senhor contigo. É levar Ele com você. É deixar Ele tomar as rédeas da sua vida. E aí eu coloquei uma pergunta aqui, né? Que eu quero que você pense e responda para você mesmo, né? Você acha que para sonhar ter um bom emprego, ter um carro bacana, você acha que para sonhar, para ter uma casa bacana, para ter uma renda boa, você precisa do Espírito Santo? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Amém? Quem acha que não, levanta a mão. Irmãos, entenda o que eu vou falar, não é heresia não, irmãos. Existem bênçãos que são universais, irmãos. A Bíblia fala que Deus, Ele dá o sol e a chuva para os ímpios e para os justos. Amém, irmãos? Você comprar um carro bacana, irmão, você não precisa do Espírito Santo não, irmão. Você pode trabalhar muito e juntar dinheiro e comprar um carro bacana, irmãos. Muitas vezes o nosso foco está nessas coisas, né? Ah, o irmão é abençoado, olha lá que irmão abençoado. Ele tem uma casa bacana, ele tem um carro legal, ele tem uma roupa legal. Olha lá o irmão, bonito, ele clareou os dentes. Não, irmãos, não precisa do Espírito Santo para isso não, irmão. Tem gente muito pior, muito mais egoísta que consegue isso facilmente. Amém, irmãos? Porque Deus tem bênçãos que são universais, irmãos. É só você estudar e trabalhar, você vai ter isso. Deus, quando te chama para caminhar para o outro lado, irmãos, Ele está te chamando para algo que vai além dessas coisas. É algo muito mais radical. É algo que vai além das coisas materiais, irmãos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus, quando Ele te convida, Ele não te chama para ter, Ele te chama para ser. Ter é diferente de ser. Deus não te chama para ter. Fala para o seu irmão assim, ó, Deus não te chama para ter. Deus te chama para ser. Para ser, irmãos. Para ser alguém cheio dEle. Para ser alguém cheio do Espírito Santo, irmãos. Então, nessa caminhada, eu só vou conseguir fazer isso com Ele. Então, Deus não está preocupado com o ter, Deus está preocupado com o ser, irmãos. Então, o Espírito Santo, Ele é para coisas maiores, né? Ele é para coisas radicais, que vão além das coisas desse mundo, irmãos.
Qualquer ímpio aí consegue, irmãos, ser bem sucedido aí com coisas materiais. Qualquer pessoa. Vai lá, estuda, se dedica, você vai ser um bom profissional e vai ser reconhecido por isso. Mas essa não é a verdadeira felicidade, nem o verdadeiro propósito de Deus. Você pode ser alguém bem sucedido, irmãos, não é pecado isso, mas isso não é o grande projeto de Deus para a sua vida. Deus tem algo que vai além dessas coisas, né? Deus tem algo que vai além, e o Espírito Santo, ele te capacita para isso. Então deixar a multidão, irmãos, é deixar a maneira humana de pensar, é deixar a forma humana, né? Essa ruptura que vai haver o quê? Consequências. E você só vai conseguir fazer isso como? Levando o Senhor consigo. Só é possível com Ele. E a palavra de Deus fala que assim como estava, o levaram aonde? No barco. O versículo vai dizer o seguinte: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. O que é o barco, irmãos? Eu já falei isso aqui para os jovens, né? E eu quero repetir, né? O barco é o recurso que Deus disponibiliza para fazer a obra dele, irmãos. É o barco. Então, recurso não é problema para Deus, amém? O que acontece muitas vezes é que a gente preocupa demais com os recursos. Senhor, como é que eu vou fazer isso? Não preocupa com isso não, irmãos. Deus é dono de tudo, amém? Deus é o dono de todas as coisas. O barco foi Ele que providenciou, irmãos. O barco estava lá. Olha que interessante, irmão. O barco já estava lá e tinha outros barquinhos. Então, não se preocupe com o recurso em fazer, faça, porque o recurso vem dele. O que acontece muitas vezes é que o Senhor nos dá o barco. Entenda o barco, irmão, como recurso. O Senhor te dá o barco. E aí você entra no barco. E muitas vezes, ao entrar no barco, tem pessoas que deixam Jesus para trás. Ele se apega mais com o barco do que com o dono do barco. E ele começa a investir no barco. O barco, irmão, é só para atravessar para o lado de lá, irmão. Aí o irmão coloca motor no barco, coloca uma capota no barco, frigobar no barco. E não era o propósito do barco, irmão. Era só para atravessar. Aí o irmão fica tão apegado no barco que ele esquece de Jesus, Renê. Aí Jesus fala assim: posso sair desse barco. Eu já não estou nesse barco tem muito tempo. Mas o irmão fala assim: não, mas esse barco foi o Senhor que me deu. Irmão, eu tenho certeza que o Senhor está falando com você, irmãos. Quantas vezes o seu emprego, a sua estabilidade financeira tem te afastado de Deus? Irmãos, isso é só um instrumento para Deus te usar, irmãos. Se o seu emprego está te afastando de Deus, se o seu barco está afastando de Deus, qualquer momento ele vai falar para você assim: sai desse barco. Eu já não estou mais nesse barco. Entende, irmãos? O barco é instrumento. É algo que Deus vai usar. Amém? Amém, Samuel? Para te levar aonde Ele quiser. Porque se Ele quiser não ter barco, Ele abre o mar. Amém, irmãos? Se Ele quiser que você ande sobre as águas, Ele vai te chamar. Amém, irmãos? Mas é do lado de lá que você vai conhecer o sobrenatural de Deus, irmãos. Não se apegue com o barco, irmãos. Não se apegue com o barco. Isso é um instrumento para Deus te usar. Se Deus tem te abençoado com uma casa boa, se Deus tem te abençoado com um bom emprego, faça dele um instrumento para Deus ser conhecido naquele lugar, amém? Não faça dele um instrumento para te afastar de Deus, não, irmãos. Porque a qualquer momento, irmãos, ele pode encher esse barco seu de água, irmãos. E foi isso que aconteceu, irmãos. Deus permitiu um problema para revelar um propósito, né? E a palavra de Deus fala que Deus, deixando a multidão, levaram consigo, assim como ele estava, no barco, e havia também outros barcos. Continuando, né? Então, irmãos, recursos não são limitantes, amém? Recursos não são problemas para Deus. Não se apegue com recursos, não se apegue com dinheiro. Amém, Mateus? Cadê o Mateus? Mateus é prova disso, né, Mateus? Mateus, irmãos, senta com o Mateus um dia, convida o Mateus para tomar um café na casa dele, que vai te contar o testemunho dele. Amém, Mateus? Recursos da onde você menos espera, irmãos. A nossa equipe de louvor tem trabalhado nisso, amém? Para
para nós conhecermos o nosso irmão e conhecermos o que Deus já fez. Talvez tenha irmãos aqui que você não conhece, irmãos. E Deus tem feito algo sobrenatural na vida dele. Então o barco, irmãos, nunca foi, nunca será problema para Deus, né? Deus, quando Ele quer cumprir o seu propósito, né? Ele vai providenciar os seus recursos para que eu e você, né, possamos ser usados por Ele, né? Então Deus te chama para ser, Deus não te chama para ter. E aí, continuando no versículo 37, ele fala: e levantou um grande temporal de vento, e subiam ondas para cima do barco, de maneira que já se enchia. E aí, irmãos, surgiu um problema nessa travessia, né? Surgiu um problema ou propósito, irmãos? Surgiu um problema com propósito, amém? A palavra de Deus fala que um grande temporal, né, irmãos? Um grande temporal. O temporal, irmãos, são os dias difíceis que eu e você enfrentamos e vamos enfrentar. O Senhor, muitas vezes, quando te chama, irmãos, Ele não vai te deixar livre dos dias difíceis. Muitas pessoas têm se frustrado na caminhada e têm parado na caminhada, porque nessa hora, muitas vezes, eles se perguntam, né, Senhor, o que eu fiz de errado? Eu estou aqui, eu aceitei o Senhor como Salvador, eu estou caminhando com o Senhor, e o Senhor, esse temporal está enchendo o barco está querendo afundar. Irmãos, tem muita gente vivendo em crise no momento que começa a enfrentar as tempestades. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos, quando você aceitar, quando você ouvir o chamado do Senhor, quando o Senhor te chamar para ir para o outro lado, quando você entender esse chamado, entrar no barco, levar o Senhor, você vai enfrentar fortes resistências. O Senhor não nos deixou livre disso, irmãos. Na caminhada nós vamos enfrentar ventos contrários. Na caminhada, irmãos, as tempestades vão nos assolar. E entenda, a tempestade, irmão, não é uma chuvinha não, irmão. Não é um sereninho não, irmãos. Tem irmão que pega um sereninho, ô Marcos, e fala assim: não, estou enfrentando a tempestade. Não, é tempestade mesmo, irmão, é de virar o barco. Aqueles homens ali, irmãos, eram pessoas experientes com a navegação, com o mar, eram pescadores. Era uma tempestade mesmo, irmão. É coisa que eu e você, irmãos, quando entrarmos nessa caminhada, existem resistências que, se não for o Espírito Santo, podem tirar a nossa vida, irmãos. Existem lutas que, se não for o Espírito Santo, podem tirar nossas vidas. Por isso que é impossível caminhar sem o Espírito Santo, amém? Fala para o seu irmão assim: nas lutas é impossível caminhar sem o Espírito Santo. E a palavra de Deus, irmãos, fala assim: e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, não se dá que perecemos? O Senhor não se importa com isso? Olha que interessante, irmãos. O Senhor, muitas vezes, como Deus, né, Ele prega umas peças em nós, irmãos. O Senhor chama numa hora que não era hora de chamar ninguém, para ir com Ele para o outro lado, para sair da multidão. E levanta uma tempestade. Deus está o quê, irmão? Dormindo. Parece que é brincadeira, né, irmão? Deus está dormindo. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você já perguntou por que Deus estava dormindo? Por dois motivos, irmão. Primeiro, o primeiro dormindo de Deus, né? Nós temos que entender que tem situações de tempestade que nós precisamos descansar nele. Ou os discípulos iam ali, deitavam do lado dele e falavam assim: eu vou dormir também. Quando você estiver enfrentando uma luta, irmão, descansa no Senhor, amém? Descansa no colo dele. Tem lutas, irmão, que você nunca vai vencer sem ele, amém? Senhor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu refúgio, nada me faltará. Eu descanso no Senhor, eu entrego no Senhor. A gente muitas vezes quer inverter as coisas, né? A gente se desespera, fica doido, faz a campanha não sei de que, bebe óleo, vai para o monte. Aí quando não tem mais jeito, agora, Senhor, não tem mais jeito. Não, irmãos, Deus está te chamando para descansar nele. O Senhor dormiu, irmãos, não é porque ele estava dormindo, sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus vai dizer para nós que o Senhor, Ele não dorme. O Senhor não dorme, irmãos. O Senhor estava pregando uma peça neles, irmãos,
mas o Senhor estava querendo ensinar para eles, irmãos. Deus não dorme e Deus não fica cansado, irmãos. Esse é um atributo de Deus, irmãos. Ele está sempre alerta, Ele está sempre protegendo. Eu creio que Deus estava ali, irmãos, fingindo que está dormindo. Deixa eu ver o que meus filhos vão. Vamos ver se eles já me conhecem, né? Deus está todo tempo, irmão, te protegendo. Deus, Ele ama e protege aqueles que Ele ama, amém, irmãos? Então Deus, Ele não para de cuidar de nós, mesmo quando você está dormindo, irmãos. Ele não dorme. A palavra de Deus fala que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele não dormirá. Ele está sempre alerta. Amém, meus irmãos? Então, quem confia no Senhor pode dormir descansado. Quem confia no Senhor, irmãos, não precisa temer. Mesmo que venham as aflições, que venham os problemas, né? Tudo está no controle de Deus. Deus nunca perdeu o controle das coisas, irmãos. Deus, nós precisamos entender que no caráter de Deus, né? Deus, muitas vezes, Ele dorme para mostrar que nós precisamos descansar nele. Ele que dá o descanso, Ele que renova nossas forças, amém, irmãos? E a palavra de Deus fala que Ele despertando, né? Repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança, né? Então, irmãos, esse é um dos atributos de Deus, né? E eles ficaram surpreendidos, né? Que Deus é esse, né? Que Deus é esse, né? As nossas dificuldades, muitas vezes, irmãos, mostram a falta de conhecimento que nós temos de Deus, irmãos. Sabe o que Deus quis dizer naquele momento, irmãos? Que aqueles discípulos, aqueles homens, eles estavam habilitados para fazer aquilo também. Se você continuar lendo a Bíblia, vai ter um certo momento que eles vão sem Jesus. E o mesmo evento ocorre, irmãos. Deus estava preparando eles. E Deus te habilitou, sabe para quê, irmãos? Para resolver problema. Sabe qual que é o nosso entendimento de Deus? Muitas vezes a gente acha que Deus mandou seu Filho Jesus para ficar vindo resolver nossos problemas. Não, irmãos. Seu maior problema já foi resolvido lá na cruz, irmãos. Deus, quando morreu por você, Ele resolveu o seu maior problema. Deus te habilitou agora, sabe para quê? Para você ser um solucionador de problemas. Por isso que muitas vezes Deus vai te colocar diante de provas. E irmãos, não entendam uma coisa: Deus não tem problema nenhum em ser chamado para ajuda. Mas Deus quer filhos que assumam a sua responsabilidade, irmãos. Nós temos filhos, né? Eu tenho certeza que se o Noah chegar lá no quarto de Samuel e pedir a ajuda dele, não tem problema, tem, Samuel? Mas o Noah tem quantos anos, Samuel? 3 aninhos, né? Mas se o Noah tivesse 15 anos, tem problema ainda, Samuel? Depende, já depende. Mas se ele tiver 30 anos, ô pai, vem cá me ajudar, pai. Eu estou com medo do escuro. Você não vai querer um filho assim, né? E se ele tiver 40 anos, irmãos? De forma alguma eu vou querer ser incomodado por um filho de 40 anos, com medo. Sabe o que Deus está querendo dizer, irmãos? Tem responsabilidades que Deus já deixou para você resolver, irmãos. O que deixou Deus bravo com eles não foi Ele ter chamado Deus, foi eles não terem assumido a responsabilidade deles, irmãos. Porque o poder já tinha sido dado a eles, irmãos. Então Deus, quando coloca você diante de problemas, quer que você assuma a responsabilidade. Muitas vezes Deus tem colocado problemas diante de nós e nós estamos querendo apresentar os mesmos problemas diante de Deus. Assuma a responsabilidade, irmãos. Encare o problema. Deus te habilitou para isso. Aí Deus coloca um irmão com dificuldade. Eu vou levar o irmão diante de Deus. Ô irmão, eu vou apresentar meu irmão. Não, irmãos. Deus colocou para você resolver o problema dele, irmãos. Amém, irmão? Glória a Deus. A mídia está chamando a minha atenção. Eu estou desfocado. Agora eu estou focado. Amém, irmãos? Deus te chama para resolver problema. Deus te coloca diante das dificuldades porque você já foi habilitado para isso. Você, irmãos, é um solucionador de problemas. A igreja do Senhor é para isso. A igreja do Senhor só vai invadir o inferno quando ela entender essa responsabilidade, que ela veio para solucionar problema. O Senhor, irmãos, Ele já veio, Ele já voltou, irmãos. Ele deixou conosco o Espírito Santo, que nos habilita para isso, irmãos. E a palavra de Deus fala que se nós crermos nele, coisas maiores
nós vamos fazer, irmãos. Muitas vezes, irmãos, os probleminhas têm tirado o nosso foco de quem é Deus, irmãos. Quando deparar com a situação, irmãos, pergunta ao Senhor: Senhor, para que é isso? Em que o Senhor quer me usar? Porque você, como igreja do Senhor, irmãos, vai entender que o Senhor levantou essa igreja para isso, amém? Então a igreja do Senhor, ela vai ser colocada diante de problemas. Por isso que a igreja do Senhor, irmãos, a igreja do Senhor, ela tem que ir no hospital, ela tem que visitar. É a igreja do Senhor fazendo a diferença onde ela está. Quando levantar um problema lá no seu trabalho, você é a igreja do Senhor, você é boca de Deus ali, amém? E você vai conseguir fazer isso só com a presença do Espírito Santo. Então, meu convite para você nessa noite: venha para o outro lado, venha conhecer mais o Senhor, e Deus, se necessário for, Ele vai revelar o sobrenatural, irmãos. Mas é do outro lado, amém, irmãos? É naquele local que você assume responsabilidade. Eu queria convidar a equipe de louvor para estar aqui, e queria convidar você como igreja a se colocar de pé e a pensar nesse momento, né? Eu como igreja, né? Nessa caminhada, né? Em que posição eu estou? Eu como igreja, em que posição eu estou? Deus tem te chamado para vir. Talvez na caminhada os problemas te pararam. Talvez na caminhada os problemas te venceram. Ou você achou ser vencido por eles. Mas não, irmãos, Deus te chama. Deus te convida. Deus te convoca a vir, a conhecer o sobrenatural. Você vai vencer isso como igreja, amém? Talvez você entrou nessa noite aqui, talvez um pouco cansado, talvez abatido ou desanimado, talvez você está descrente, né, desse propósito que Deus te chamou. E eu quero convidar você nessa noite a pensar que, como você está como igreja, como você tem reagido ao chamado do Senhor. Enquanto nós vamos ministrar uma canção, ou parte de uma canção, eu queria que você elevasse agora o seu coração diante de Deus. Como você está nessa caminhada? Deus está te chamando para vir para o outro lado. E talvez você não abrir mão de algumas coisas ainda que Deus falou com você nessa noite. Feche seus olhos nesse momento.